Mas logo bem cedo já pega o batente, segue no tapete na estrada da vida. Se vai de metrô também vai sorridente. O baiano é ouro, é fé, suor. Se vira, inventa e sabe viver, pois tem um amigo, parceiro que sempre trabalha pra todo baiano crescer. O baiano é família, talento e graça, é força, é raça, sou eu, é você. Aqui é trabalho, é o governo do estado que segue ajudando o baiano a vencer. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia na frente, é o governo do estado, é o governo com G de gente. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do estado, é o governo com G de gente. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Boa noite, seja bem-vindo ao UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 30 de janeiro. Prefeitura não renova contrato com consórcio que opera a Zona Azul em Vitória da Conquista. Desafio Trans, ação em conjunto penal de Vitória da Conquista, destaca os direitos humanos a partir da visibilidade trans. Aluno de Vitória da Conquista é o único da Bahia que alcançou nota 1000 na redação do Enem. Informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais, você confere agora no UESB Notícias, segunda edição. Faleceu ontem a UESB Helene Gonçalves, pautada na agência financeira, a GEFIN, de Vitória da Conquista desde 2007. A universidade se solidariza com os familiares neste momento de luto e saudade. E por conta disso, a UESB decretou luto oficial por 3 dias nos campi de Tapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. E também suspendeu as atividades administrativas e acadêmicas na tarde de hoje, aqui em Vitória da Conquista. A Prefeitura de Vitória da Conquista não renovou o contrato com o consórcio que opera a Zona Azul no centro da cidade. A repórter Samara Dias traz as informações. O consórcio que opera atualmente a Zona Azul de Vitória da Conquista encerrou as atividades. O contrato de 5 anos chegou ao fim e não foi renovado pela Prefeitura. A renovação ou não do contrato é uma prerrogativa do município, que não requer justificativa. Em realidade, não existiram, mas por inércia, a gente provou vários ofícios e não tivemos resposta sequer. O TAC e o contrato foram cumpridos, não tem nenhuma cláusula que foi descumprida. A gente acumula uma série de prejuízos também por inércia do município e a gente cumpriu todas as nossas obrigações, todas as nossas responsabilidades, sempre pensando no bem-estar, na satisfação do usuário do sistema. Buscamos aí uma inovação tecnológica, buscando aí um novo conceito de aplicativo para ter mais comodidade para o usuário, mais satisfação para quem está ali usando o sistema. Segundo a Prefeitura, a decisão do município acontece em razão de haver indícios de irregularidades no contrato, além de uma cláusula que permite o rompimento do consórcio sem anuência prévia e ressalta que está preparada para fazer um novo processo licitatório. Sem a renovação, 58 funcionários da empresa já estão cumprindo aviso prévio e ficarão desempregados. Após a Prefeitura não renovar o contrato com o consórcio rotativo de Vitória da Conquista, as atividades foram encerradas no dia 29 de janeiro. A cobrança pelo estacionamento, por enquanto, está suspensa e é por tempo indeterminado. Já os usuários que possuem créditos no aplicativo terão a devolução garantida. O usuário precisa solicitar o resgate do saldo no período de 31 de janeiro a 15 de fevereiro de 2020, através do e-mail recepção, sem cedilha e tio, _vdc@riwasa.com.br e informar os seguintes itens: nome completo, placa cadastrada, CPF, telefone, dados bancários para depósito e o valor do saldo. O prazo para o requerimento dessa devolução é do dia 31 de janeiro a 15 de fevereiro, pelo e-mail disponibilizado no comunicado. A pessoa vai informar os dados, colocar lá o valor do crédito que tem
e uma conta bancária para que seja feita a devolução. A empresa também não descarta a possibilidade de participar da nova licitação. Interesse a gente tem, que esse é o ramo de atuação da empresa, né? Um dos ramos de atuação. Então, a gente participa aí de licitações, a gente já trabalha em cidades vizinhas, então a gente vai ver edital e vamos possivelmente concorrer sim. Estamos habilitados, não estamos impedidos de concorrer e vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. E por meio de nota, a Prefeitura de Vitória da Conquista informa que manifestou ausência de interesse na renovação do contrato de concessão por mais 5 anos, conforme previsto em edital. A decisão do município acontece em razão de haver indícios de irregularidades no contrato e seu cumprimento. Dentre as possibilidades, em 2014, por aberto um processo administrativo para apurar a responsabilidade das empresas remanescentes do consórcio, tornando desaconselhável a prorrogação da concessão por mais 5 anos. E ainda segundo a nota, a Prefeitura já está preparada para fazer novo processo licitatório. Desafio Trans. Esse foi o tema de uma ação realizada no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, o único da Bahia a ter uma cela especial para a população LGBT e trans. E eu fui conferir o debate que destacou os direitos humanos a partir da visibilidade trans. Gabriela é a única transexual que cumpre pena no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. No Dia Nacional da Visibilidade Trans, lembra do preconceito que existe dentro e fora da prisão, mas se sente aliviada por ter a garantia de uma cela especial. É todo mundo que respeita uma trans, um gay, o homossexual em geral, o LGBT em geral. Para nós, é uma cela muito importante, né? Vitória da Conquista foi pioneira em cela especial voltada para o público LGBT e trans. A cela existe desde 2017 e atualmente abriga 15 detentos. A ideia agora é que a iniciativa se expanda para outras unidades na Bahia. Nossa unidade aqui ela foi pioneira no estado, mas já apresentou esses números, essa situação para a Secretaria e já vem sendo com muita maestria já implantada nas demais unidades do estado. Tudo começou a partir desta psicóloga que atua na unidade há pouco mais de 3 anos, ao identificar nos relatos dos assistidos casos de abusos e LGBTfobia. A ideia da cela LGBT, ela surgiu a partir de relatos dos reeducandos, porque eles vinham de outras unidades e durante o atendimento, o procedimento de triagem, que é quando a gente busca investigar aspectos sociais, familiares e psicológicos do reeducando, eles sempre referiam que sofriam violência psicológica, agressão física, até na parte laboral eles eram obrigados a fazer atividades domésticas pelo fato de ser uma pessoa LGBT. A ação realizada em parceria com a Prefeitura Municipal nesta quarta-feira, Dia Nacional da Visibilidade Trans, veio reforçar os direitos do público garantidos pela lei. Aqui já é a nossa terceira vinda, porque neste conjunto a gente percebe que há uma política de garantia de direitos humanos com relação ao recorte LGBT, para que a gente possa estar trazendo para eles informações que são importantes no seu dia a dia. Então significa que é um dia celebrado de muita alegria, no sentido de que nós estamos garantindo os direitos, conquistas, não cortar os cabelos, garantir que a pessoa ela possa ter o direito ao uso do creme, ela não ter o seu direito violado enquanto LGBT, dando identidade para essas pessoas. Isso é uma conquista muito importante, principalmente nesse dia de hoje. Para quem está sendo assistido, o intuito é aproveitar a oportunidade para recomeçar. E para isso, o apoio da sociedade é fundamental. Estou tentando agora voltar para a sociedade, estudando, ser alguém na vida amanhã, tentar tudo do zero de novo. E agora chegou a vez do tempo. E aqui conosco, Marcel de Souza, para trazer a análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Marcel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tamires, boa noite a todos, seja bem-vindo aqui ao ES Notícias. Obrigada. Como é que ficou? Bastante. Aqui, hoje o dia foi muito calor e ontem eu falei com a Aline sobre essa questão dos fenômenos naturais e climatológicos que estão ocorrendo aqui na região sudeste e norte de Minas Gerais. Ontem eu falei que tinha perdido força, só que analisando hoje, esse fenômeno tornou a ganhar força, voltou a ganhar força e há previsão de chuva para a Vitória da Conquista neste domingo. Eu disse ontem que a gente tiver que aproveitar
né, o sol de sábado, aproveite, porque no domingo vai ter chuva, vocês vão ver aí na tela como é que fica o tempo aqui para a Vitória da Conquista. A mínima Vitória da Conquista amanhã é de 17, a máxima pode chegar aos 28, com sol entre nuvens. No sábado, a mínima também é de 17, a máxima chega aos 30 graus, com sol entre nuvens, mas aí durante a tarde é aquele calor que fez hoje aqui na cidade. Aí no domingo, no início da manhã, o tempo vai amanhecer com aquele solzinho tímido, e aí no final da tarde, como é de costume no verão, a chuva deve cair, a mínima é de 18, máxima de 29 graus, domingo aí, dia de Iemanjá, né, Tamires? Moço, então quer dizer que a semana é com sol e final de semana com chuva? Sim, esse período do verão é sempre assim, né? Tempo ensolarado durante pancadas de chuva de domingo, mais pro fim da tarde. Não é uma chuva tão forte, mas é aquela chuva que vai dar para refrescar um pouco. E no último domingo, desculpa, inclusive, teria, né, a edição do PM no Pôr do Sol, o projeto da Polícia Militar, foi cancelado. Será que esse final de semana também tem essa possibilidade de... A gente espera que não, né? Vamos ver aí o que a meteorologia vai prever para o domingo. Até agora, a chuva está confirmada. Não como a chuva que foi prevista para o domingo passado, que fez cancelar o evento, mas esse domingo a chuva deve ser um pouquinho mais tranquila. E outras cidades da região? O que você conta para a gente hoje? Quais cidades você trouxe hoje? Separei cidades aí que registram temperaturas altas. A primeira é Guanambi, a mínima é de 21, a máxima é de 32 graus. O sol deve aparecer durante o dia todo. Na cidade, a sensação térmica amanhã vai estar em 35 graus. Já em Caraíbas, que é outra cidade que costuma registrar temperaturas altas, a mínima é de 20, máxima de 33. O sol deve aparecer durante todo o dia e também com sensação térmica de 35. Já em Ibicoara, a temperatura vai ser mais amena. Mínima de 18, máxima de 27 graus, sol entre nuvens, calorzinho só no horário de meio-dia, 1h da tarde, e no final da tarde vai refrescando mais um pouco na cidade. Tá certo, então. E agora, como é que tá o tempo? E para essa noite, vai ser tranquilo ou vai fazer calor? Ó, temperatura agora 22 graus, a noite deve ser quente, como foi na noite passada, e na madrugada a temperatura deve cair aí no máximo, na mínima até os 20 graus. Nesse período do verão, temperatura mínima até 20. Agora, no domingo, vou ressaltar aqui para vocês, na madrugada de sábado para domingo, a temperatura deve cair até os 17. Então, vai ser uma madrugada um pouquinho mais fria. Mas nós vamos confirmando até lá para ver como é que vai ficar esse tempo. Ainda dá pra gente dormir tranquilo, né? Sim, com Marcelo, certeza. muito obrigada pela sua participação. Você volta amanhã aqui no SB Notícias novamente. Com certeza. Obrigado, Tan. Parabéns. Obrigada. E no próximo bloco, você confere os destaques do Giro de Notícias desta quinta-feira. E ainda nessa edição, uma aluna de Vitória da Conquista alcançou a nota máxima na redação do Enem. Detalhe, ele foi o único do estado da Bahia a alcançar essa nota. Agora são 6h12, a gente vai para um breve intervalo e volta já. O que a universidade pública tem para você? Na UESB, 47 caminhos te levam a realizar o sonho de ter o diploma de nível superior. São 47 cursos de graduação nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. E mais, aqui você vai trilhar os caminhos do conhecimento, da pesquisa e da extensão. Tudo aquilo que só uma universidade pública pode te oferecer. Vestibular UESB 2020. Inscrições 16 de dezembro a 9 de janeiro. Provas 2 e 3 de fevereiro. Acesse uesb.br/vestibular. Gratuita e de qualidade, a UESB é para você. Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. Seja homem! A masculinidade tóxica faz mal ao homem e pode ser o começo da violência contra a mulher e até do feminicídio. A gente precisa falar sobre isso. Vamos aos destaques. Giro de Notícias. O jornalismo Lucas Nascimento traz informações. Boa noite, Lucas. Boa noite, Tamires. Boa noite para você que nos acompanha pelo SB Notícias segunda edição. Começamos o nosso giro de hoje falando sobre política, pois a Assembleia Legislativa da Bahia pode votar a reforma estadual da Previdência, que modifica as regras relativas ao regime próprios dos servidores públicos civis do Estado, neste fim de semana.
O líder da maioria, deputado Rosenberg Pinto, diz que o governo trabalha com expectativa de reverter a decisão da Justiça, que suspendeu a tramitação da proposta de emenda à Constituição do governador Rui Costa ainda hoje. Os deputados estaduais estão trabalhando durante o recesso parlamentar por conta de uma convocação extraordinária do governador para análise do texto da reforma. E atenção, você é aprovado no SISU. Por meio do edital 024 de 2020, a UESB convoca os convocados aprovados em primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o primeiro semestre letivo de 2020. O resultado final da seleção foi divulgado no próprio site do SISU. Os aprovados devem efetivar a matrícula amanhã ou 4 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 da manhã ou das 12h30 às 5h30 da tarde, na Secretaria de Cursos do campus para a qual foram selecionados. É necessária atenção nos anexos 1, 2 e 3 do edital, pois para cada curso há um horário específico de matrícula. A relação dos documentos necessários está na lista do edital. Os candidatos que não foram aprovados em nenhuma das opções podem participar da lista de espera, que será divulgada posteriormente. Para isso, é necessário confirmar interesse pelo próprio site do SISU até 4 de fevereiro. Em caso de dúvida, ligue 77-3261-8612 em Itapetinga, 73-3528-9654 em Jequié e 3424-8661 em Vitória da Conquista. Por hoje é isso. Uma boa noite para você. Tamires, voltamos aos estúdios. O novo vírus tem causado doença respiratória pelo agente coronavírus, com casos recentemente registrados na China. Quase 3.000 casos já foram confirmados, segundo o último boletim da Organização Mundial da Saúde no dia 27 de janeiro. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a médica infectologista Carolina Palmeira. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao UESB Notícias, segunda edição. Eu começo perguntando, então, esse vírus, ele realmente é um novo vírus ou ele já existia e agora teve esse surto na China e que tem preocupado todo mundo? Inicialmente, boa noite. Obrigada pelo convite. Muito importante a gente começar a falar sobre esse vírus logo, né? Antes que realmente aconteça alguma coisa pior no nosso país. Esse vírus, ele não é novo, ele é conhecido desde 1960, ele é conhecido 6 cepas, inclusive nós já tivemos um surto dele em 2012, lá na Arábia Saudita. Então, agora, novamente está acontecendo na China. E no Brasil, porque as pessoas ficam preocupadas, né? Começa a se espalhar notícias, gera aquele pânico. No Brasil, existem casos já confirmados? Como é que está essa situação? Não, nós não temos nenhum caso confirmado. Existem 3 níveis de classe de atenção. Nós saímos da classe 1, que seria uma classe onde nós não teríamos nenhum caso suspeito. Classe 2, nós já temos casos suspeitos, mas até agora não confirmados. Recentemente, a gente viu a notícia, né, de que aqui em um município próximo à Vitória da Conquista, em Jacaraci, houve uma suspeita de uma pessoa que tinha chegado do continente asiático. Começa a surgir assuntos como esse, então a população pode ficar tranquila, de certa forma, mas também tem que se cuidar, se prevenir. Como é que pode fazer isso? Com certeza, esse foi um caso que deu negativo, mas a gente precisa chamar atenção para ele sim e para as formas de evitar. Então, o que a gente orienta? Higienizar sempre as mãos, usar para higienizar o nariz, lenço descartável, cuidado com as crianças. Essas crianças elas têm que estar com uma carteira de vacinação completa para que a gente acabe não confundindo esse vírus com outro, né? Então, não é uma gripe, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Evitar lugares muito fechados, sempre arejados e não ficar tão perto de pessoas que estejam com alguma síndrome respiratória. Correto. Agora, alguns casos, né, nesses casos da China, segundo relatos, são apenas 2% da população que contraiu o vírus e que veio a óbito. Isso significa que elas estavam com imunidade baixa, porque as pessoas pensam que o vírus já é letal, que contraiu, morreu, é assim mesmo ou é porque estavam com imunidade baixa? Inicialmente, a gente não tem casos em jovens e adolescentes. Como todo vírus, a gente sempre chama atenção para crianças, idosos, imunocomprometidos que não têm essa imunidade tão boa, que é o caso, claro, deles em relação ao óbito. Correto. Então, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, acho que a gente fica mais tranquilo, né? E como a senhora disse, sempre buscar se prevenir, se cuidar, lavar bem as mãos, se higienizar. Muito obrigada pela sua presença aqui e o UESB Notícias fica à sua disposição sempre que quiser trazer novas informações para a gente. Obrigada.
E no próximo bloco, a história do jovem conquistense que alcançou a nota máxima na redação do Enem. E tem também o quadro Na Estrada com Betânia Guimarães. A gente vai para mais um intervalo e volta já. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram cerca de 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram cerca de 627%. E as doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Ajude! Uma gota de sangue pode fazer pulsar novamente uma vida. Doe sangue, salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas em parceria com o Emoba. Seis horas e 20 minutos, estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Olha, um aluno de Vitória da Conquista foi o único da Bahia a alcançar nota 1000 na redação do Enem. Samara Dias conta essa história pra gente. João Pedro é um dos 53 estudantes de todo o país a tirar nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O resultado foi motivo de alegria. Minha preparação foi bem básica, assim, fundamental. Eu sempre gostei muito de estudar português e sempre me dediquei muito ao estudo da gramática porque é algo porque eu tenho muito gosto. E, além disso, eu sempre me preocupei em focar em qualidade em vez de quantidade na hora de fazer minhas redações e ter um estudo bem aprofundado a respeito de cada tema. E quando eu recebi essa nota, foi realmente uma nota muito boa. Eu fiquei feliz. Eu não fiquei tão empolgado, meus pais até se empolgaram mais do que eu, mas realmente foi uma notícia muito boa. O jovem que sonhava em ser astronauta quando criança sempre gostou de estudar. Em 2018, ele tirou 980 na redação do Enem. No ano seguinte, se dedicou ainda mais. Orgulho para familiares, amigos e, claro, para o professor de redação. Professor é uma satisfação grande você ver o resultado de um trabalho, né? No caso de João Pedro Bonfim, de 2 anos. É uma pessoa que sempre foi dedicada ao estudo das linguagens, que nunca procurou atalhos para o conhecimento, né? Que sempre se preocupou em aprender as coisas na sua essência, que tem uma paixão especial pela língua também, né? Pela gramática da língua portuguesa, né? Quem vai dizer que um jovem hoje vai se interessar pela gramática hoje da língua. Aí por isso foi um resultado para a gente muito satisfatório, mas como ele próprio diz, não foi totalmente surpreendente. A gente tinha essa expectativa de que ele chegasse a uma nota realmente muito alta. João Pedro é o dono da única nota 1000 da redação do Enem na Bahia. Nascido e criado em Vitória da Conquista, o jovem de 19 anos sonha em cursar medicina em uma universidade pública. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, eu tenho pensado em estudar medicina. Eu sei que é uma área muito bem valorizada, é uma área pela qual as pessoas, uma área em que as pessoas têm muito prestígio também, de certa forma. Elas são vistas bem porque é realmente uma conquista muito difícil de se conseguir. Eu tento estudar para passar aqui na UESB, ou em qualquer universidade aqui próxima, das federais, estaduais aqui da Bahia, justamente pela proximidade, né? A proximidade com os meus pais. Eu sei que ter a ajuda dos pais é sempre muito boa, ter a ajuda dos amigos aqui na cidade também é muito boa. E viver sozinho talvez fosse um pouco complicado para mim. Então, realmente, as universidades mais daqui mesmo. Parabéns a João Pedro mais uma vez. E agora chegou a vez do Na Estrada com Betânia Guimarães, as histórias e curiosidades de mais um município baiano, Confira. Boa noite para você que está nos acompanhando. Mais um Na Estrada está começando e hoje o lugar escolhido é um rodeado por serras, morros, lagos, rios, fontes e cachoeiras. Você consegue adivinhar? Roda a vinheta! Jacobina se apresenta como um excelente destino para os apreciadores do turismo ecológico. Situada na região norte da Bahia, no extremo norte da Chapada Diamantina,
Jacobina fica a 562 quilômetros de Vitória da Conquista e é também conhecida como a Cidade do Ouro. Além das belezas naturais e das minas, Jacobina possui um rico patrimônio histórico-cultural. No início do século XVII, a corrida de bandeirantes e portugueses às minas de ouro descobertas nas terras da atual Jacobina foi a origem do povoado do lugar. O distrito foi criado em 1720 e o município em 24 de junho de 1722. O lugar tem como principal fonte de renda o comércio. A região é favorecida por serras, desfiladeiros, cachoeiras e lagos. Pode-se destacar a Serra do Tombador, Morro dos Ventos Vivantes, Pico do Jaguará, entre outros. Sobre as cachoeiras, tem a do Aníbal, Véu de Noiva, Viúva e Paulista, sendo as mais procuradas entre as mais de 45 quedas d'água que estão reunidas no Parque das Cachoeiras. A cidade tem muitos festejos municipais, dentre os quais destaca-se a Marujada, que tem centenas de anos. Tem também a Caminhada da Luz, que é na Semana Santa, onde romarias de fiéis sobem o Morro do Cruzeiro, um ato de fé cristã. E agora, Ellen e Tiago vão falar sobre Jacobina. Nada melhor que os próprios moradores falarem sobre, não é mesmo? Olá, eu me chamo Ellen, sou natural de Jacobina, uma das cidades mais bonitas do interior da Bahia, localizada ao norte da Chapada Diamantina, fica a 330 quilômetros de Salvador. Chamada de Cidade do Ouro, Jacobina é conhecida pelo solo rico em minérios e pelas suas inúmeras belezas naturais. São diversas cachoeiras catalogadas, trilhas, igrejas, centro histórico, manifestações culturais e até rampa de voo, para quem gosta de esportes radicais. Em Jacobina também se encontra o Pico do Jaraguá, um dos pontos mais altos da região, com quase 1000 metros de altitude. Em Jacobina também fica o estádio José Rocha, conhecido como Maracanã do Sertão. E, o que não podia ficar de fora, o Morro do Cruzeiro. São 365 degraus até a vista mais deslumbrante da cidade. Venham conhecer! Meu nome é Marcos Vinícius e eu falo aqui de Jacobina, essa cidade linda, rodeada de serras, localizada na encosta da Chapada e de belas cachoeiras. Quem ainda não conhece, venha nos visitar e fique encantado com as nossas belezas. Esse foi o Na Estrada de hoje. Se você quer sugerir a sua cidade para o Na Estrada, é só mandar uma mensagem no WhatsApp para a gente. O número está aqui na tela, 3424-8763. Pode adicionar e nos chamar aí no WhatsApp, viu? Até a próxima semana! Tá aí mais uma cidade da Bahia que a gente conhece aqui no ESB Notícias, segunda edição. E a gente fica por aqui. O ESB Notícias, segunda edição, volta amanhã às 6 da tarde. Se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp, 3424-8763. Lembrando que a gente volta amanhã às 11h45 com a primeira edição do ESB Notícias e às 6 da tarde, como eu já disse, com o ESB Notícias, segunda edição. Uma boa noite para você e até mais.